Vamos considerar que eu tenho 44 anos, sou do final da geração X, então eu vivi uma transição entre o mundo analógico e o mundo digital. Tá? Então, a minha história com a internet ela começa quando eu tinha 16 anos, 17 anos, em 97. E era bem rudimentar a internet, né? Não existia vídeo como tem hoje em dia, não tinha toda essa interação, era muito mais imagem e texto. Então é uma história bem distante, aí, bem longa, e foi uma mudança na minha vida, porque ela permite que a gente tenha acesso muito mais fácil à informação e à comunicação. Então acho que essa é a proposta que eu vejo com a internet, como ela influencia a minha vida, desde então. Teve uma influência grandiosa, né? Eu estava na universidade ainda, em 1996, é quando o computador e a internet começa a fazer parte da nossa vida. E ela foi importante porque eu saí de São Paulo para Rondônia, e isso fez com que, mesmo com a distância geográfica, a gente pudesse estar sempre muito próximo de tudo que estava acontecendo, né? Seja no mundo intelectual, seja no mundo teórico, seja no mundo da ciência. Então, foi extremamente importante para mim. Olha, pelo que eu percebo, a internet ela não influenciou a minha vida. Como ela surgiu de uns anos para cá, eu vi que melhorou a situação do ser humano no quesito à tecnologia, mas necessariamente ela não me influencia porque eu consigo me conter e consigo avançar sem a influência da internet. Ela teve assim tanto pontos negativos como positivos, né, para a sociedade. Primeiro isso, a gente acabou com as distâncias existentes no mundo inteiro. A gente transformou um mundo pequeno, né, desde que ela passa a existir. Mas ela tem os seus riscos, né, como qualquer coisa na sociedade. Você tem sempre gente tentando se aproveitar, ou dando golpe, ou gerando esses desafios que tem gerado aí suicídio dos jovens, ou passando informações erradas, né, como a gente ouve sempre falar desse termo fakes, né, as fake news. Então a gente tem esse lado negativo, mas teve o lado positivo. Eu acho que o maior deles é isso, a gente diminuir o mundo na palma da mão, numa tela, e isso nos ajudou a conhecer o mundo, a interagir e está transformando até agora. Olha, pelo que se percebe, pelo que eu percebo atualmente, ela contribuiu para a sociedade em melhoras. Só que também em pioras, porque no quesito em família ou até individual mesmo, hoje o ser humano está tomando muito seu tempo na internet. Família mesmo, hoje em dia não se comunicam mais, praticamente quando saem, é cada um conectado no canto. Então eu vejo os pontos bons, mas também eu vejo bastante ponto negativo no quesito da internet para a sociedade. Então, hoje o celular fica mais fácil esses acessos, né, às nossas informações particulares. Então, a partir do momento em que eu digito ou que eu fale uma palavra, essa informação ela já é levada. Esses temas, esses textos ou, né, aquilo que eu quero pesquisar ou eu tenho interesse. Por um lado, isso é legal, né, porque ele te abre um leque para que você tenha mais informações e que você fique mais fácil também a pesquisa que você vai realizar em determinado conteúdo ou tema, né? Mas, por outro, a sua informação, o seu acesso a particular mesmo, ele fica aberto à rede. É um pouco difícil isso, porque se você parar para pensar é meio controlador, mas ao mesmo tempo é o que faz a gente se interessar pelos celulares, eu acredito, porque meio que o algoritmo escuta o que você fala e aí ele devolve isso para você. Ao mesmo tempo que é um pouco tóxico e errado, talvez é um pouco bom. Isso dificulta um pouquinho, porque a sua privacidade, de uma certa forma, ela nesse momento, ela não é respeitada. Eu acho que acabou sendo mal necessário. Para você ter acesso a um serviço, você tem que oferecer alguma coisa em troca, porque ninguém trabalha de graça para ninguém. Então, em troca dos seus dados, você tem acesso a essa informação descentralizada.
esse conhecimento descentralizado, essa comunicação descentralizada. Então, assim, eu acho que é um custo que a gente acaba pagando para poder utilizar esses serviços, como as redes sociais, por exemplo. E eu creio que a gente tem que tomar cuidado com isso, com o que a gente compartilha, porque muito parte do que você acessa e do que você consegue compartilhar para que o algoritmo seja alimentado e te ofereça serviços que ele acha que você precisa. Então, acho que, assim, é um preço que se paga para poder ter acesso ao serviço. Bom, interessante não é, só que muitas vezes isso parte do usuário, porque o celular ele é configurável, o que você pode, permite e não permite. Então você consegue, através de configurações, limitar o que o celular tem acesso das suas informações pessoais, até mesmo do que você está dizendo. Então você consegue controlar o que ele permite e o que não é permitido. Muitas vezes o que acontece? O usuário, quando aparece a mensagem permitir e não permitir, ele nem lê. Simplesmente ele clica no botão permitir, nem sabendo o que está permitindo. Então um pouco é do desconhecimento do usuário do celular. Então tem como você configurar para ele diminuir esse acesso às suas informações. Bom, a internet ela influencia na minha vida porque ela é uma ferramenta de trabalho para mim. Como eu sou professor e sou um desenvolvedor, eu trabalho muito com pesquisa, buscando informação. Então a internet hoje ela influencia na minha vida no lado positivo, desde que as pessoas que utilizam a internet sabem usar ela de forma a não viciar. Se a gente for olhar pela internet como ferramenta de trabalho, ela é muito importante. Eu só não posso depender da internet para tudo. Eu tenho que também utilizar o meu conhecimento para aprimorar tudo aquilo que a internet traz. Ela nasce com a ideia de você descentralizar a informação. Então, desde os anos 60, 70, ela veio com essa proposta de você não colocar a informação em um local só, mas conseguir dispensar ela em vários locais, né? Então, ela só cresceu nesse sentido. Então, eu percebo isso, que com ela você consegue primeiro compartilhar a informação muito mais rápido, muito mais facilmente. Tá? E depois também compartilhar conhecimento e também compartilhar comunicação. Então vamos pensar o seguinte, quando eu tinha a idade de vocês, por exemplo, quando eu queria me comunicar com alguém, eu tirei ou mandar uma carta para essa pessoa e esperar semanas para poder ter uma resposta, ou ligar para essa pessoa. E para ligar para essa pessoa eu tinha que ter um telefone fixo na minha casa, por exemplo, ou depender de um orelhão. Vocês não, vocês têm esse alcance a falar com qualquer pessoa no mundo, por exemplo, na palma da mão de vocês, nos telefones de vocês. Então é essa facilidade de acesso à informação e comunicação que acho que é o grande diferencial que mudou a humanidade nesse sentido. A internet contribuiu para a sociedade para disseminar o conhecimento. Antigamente, quando eu era na idade de vocês que eu estudava, o conhecimento era só através de livros. Então, às vezes, alguma coisa demorava até anos para chegar até a gente. Hoje, alguém publica um artigo nos Estados Unidos, na Índia, em qualquer lugar do mundo, com poucos segundos você tem acesso a essa informação. Então, para as pessoas que buscam isso, se tornou muito mais prático. O ganho de informação, a busca pela informação ficou muito mais fácil, muito mais prático. Basta você ter um conhecimento de como utilizar a internet, que você vai estar muito mais próximo do conhecimento.